Eu estava aqui fazendo a edição do vídeo que você assistirá logo a seguir, quando senti fortemente no meu coração a necessidade de dar uma pausa e gravar essa pequena introdução para explicar o seguinte. Eu tenho amigos pré-tribulacionistas, irmãos em Cristo que eu amo, que eu respeito, e eu não gravei este vídeo, esta aula, este estudo que virá logo a seguir, para contender com nenhum deles. Eu os respeito, eu os amo, mas eu tenho também uma esperança. A esperança de que estes meus amigos, estes meus irmãos, e alguns até que me acompanham aqui pelo canal do YouTube e que também são pré-tribulacionistas, estejam despertando para algo para o qual eu despertei há alguns anos atrás. Eu também fui pré-tribulacionista durante muito tempo, mas eu me vi na obrigação de abandonar essa ideia quando fui convencido pelas Escrituras de que esta doutrina está equivocada. E fui ainda mais convencido disto quando descobri que ela foi inventada em meados do século XIX. É uma doutrina recente, não tem nem 200 anos. Ou seja, durante mais de 1800 anos, ninguém acreditou nisso. Ninguém acreditou que a igreja seria arrebatada antes da manifestação do anticristo, né, que é chamado pelo apóstolo Paulo do homem da iniquidade, o filho da perdição. A segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nos deixa bem claro isto. E eu explico, inclusive, no grego a respeito disso, porque eu sei que algumas pessoas hoje estão dizendo que a palavra apostasia significa arrebatamento. Isto não é verdade. E eu explico isto aqui no vídeo. Explico também que não devemos confundir a ira de Deus com a grande tribulação. A ira de Deus, de fato, virá após o arrebatamento da igreja. Porém, o arrebatamento da igreja virá após a grande tribulação. Então, que você esteja examinando com calma todos os versículos que eu apresento aqui neste vídeo, porque, queridos, eu fui convencido pela palavra de Deus a deixar a doutrina do pré-tribulacionismo. E também espero que pela palavra de Deus você esteja abandonando esta doutrina que é recente e que é muito perigosa. Eu sei que ela é predominante no Brasil, que a maioria das igrejas ensina isto, mas eu também sei que, por exemplo, também é predominante no Brasil a teologia da prosperidade. E não é porque esta teologia é predominante que de fato ela seja bíblica, que de fato Deus esteja ensinando que todo cristão tem que ser rico. Isto não é verdade. Então, amados, eu rogo a você que você assista esse vídeo dando pausa, examinando cada versículo que eu apresento dentro do contexto. A própria Bíblia falará por si mesmo com você. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Quero também deixar aqui um texto para que você compreenda por que foi que eu desativei os comentários para este vídeo. Eles estão desativados justamente porque todas as vezes que eu falo, que eu explico, que eu menciono que não sou pré-tribulacionista, eu sou atacado de uma forma dura, de uma forma agressiva por muitos que são pré-tribulacionistas. Forma ofensiva, eu tenho que apagar muitos comentários. Isto me dá um trabalho muito grande, me deixa muito triste e não é este o objetivo aqui. Nós temos que aprender, queridos, a combater heresias e não pessoas. Muitas pessoas, elas pegam para o lado pessoal e isso é horrível, irmãos, pelo amor de Deus. Eu já gravei um vídeo aqui explicando que nós não devemos julgar pregadores, devemos julgar pregações. Então, examine nas Escrituras o que eu estou ensinando aqui, o que eu estou esclarecendo neste vídeo. E eu deixo para finalizar uma palavra que Paulo nos deixou na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículos de número 24 e 25, onde está escrito o seguinte: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, eu me vi na obrigação de desativar os comentários, e se alguém quiser entrar em contato comigo,
É só entrar em contato por e-mail. Meu e-mail vai aparecer aqui embaixo agora. Você pode entrar em contato comigo por e-mail. Mas eu peço, assista estes vídeos, porque a maioria dos comentários que são colocados toda vez que eu falo de pré-tribulacionismo, eles mesmos me mostram que a pessoa não assistiu o vídeo. Não assistiu. E, sabe, queridos, a palavra de Deus declara que há falta de sabedoria em responder antes de se ouvir. Então, em nome de Jesus, que você esteja primeiro me ouvindo e analisando nas Escrituras tudo o que eu estou mostrando aqui, antes de você entrar em contato comigo para questionar qualquer coisa. Que Deus te abençoe grandemente e faça de você uma bênção em suas mãos. Nós estamos hoje aqui reunidos para um estudo bíblico importantíssimo. Na verdade, ele é bem longo, mas eu procurei resumir o máximo possível. Eu coloquei por título: Os perigos mortais do pré-tribulacionismo. Os perigos mortais. Vocês descobrirão ao longo desse breve estudo, porém profundo, porque é muito respaldado nas Escrituras, não com malabarismos teológicos, mas mostrando texto dentro de contexto. Ou seja, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito do retorno de Cristo, do nosso encontro com Ele nos ares, que aliás só se dará depois da ressurreição dos justos, né? Então, os justos ressuscitam, imediatamente nós somos com eles arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Tudo isso num único dia, num único evento. Mas há uma doutrina que é recente, é importante que se diga isso, é uma doutrina recente, relativamente recente, não é? A história cristã, ela está chegando aos seus 2000 anos sobre a face da terra. E durante 1800 anos, para ser mais preciso, cerca de 1830 anos, o que foi ensinado, né, na igreja, o que os apóstolos ensinaram, o que os chamados pais da igreja ensinaram, o que os cristãos históricos ensinaram, o que os reformadores ensinaram, o que os chamados heróis da fé cristã ensinaram, foi o que eu acabei de dizer, que o arrebatamento da igreja se dará no dia que o Senhor Jesus vier com os seus santos anjos, com poder e glória, no ressoar da última trombeta, como diz a palavra de Deus, e isto acontecerá juntamente com a ressurreição dos justos. Há duas ressurreições: a ressurreição dos justos e depois a ressurreição dos ímpios, para a condenação dos ímpios. Mas a ressurreição dos justos é para que eles, juntamente conosco, se nós estivermos vivos até a vinda de Cristo, e eu espero e oro para que sim, para que eles estejam se encontrando com o Senhor juntamente conosco na vinda do Senhor. A Bíblia não fala que Jesus virá duas vezes, uma invisível e depois outra visível. A Bíblia não diz que após o arrebatamento da igreja haverá uma segunda chance para quem ficar para trás. A Bíblia declara que aqueles que ficarem para trás, que não forem arrebatados, são aqueles que aceitaram a marca da besta. E não haverá segunda chance para eles. Quem será arrebatado? Aqueles que não aceitarem a marca da besta. A igreja estará aqui quando o anticristo se manifestar, e será perseguida por ele, pelo seu sistema estabelecido no mundo inteiro. Mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aqueles que não negarem a Cristo serão salvos, para a glória de Deus. Então, uma coisa importante eu já vou dizer, é que
A ira de Deus não deve ser confundida com a grande tribulação. O que é a grande tribulação? É esta perseguição de Satanás contra a igreja, por meio de um sistema que será implantado no mundo inteiro em oposição à nossa fé, aos nossos princípios, não apenas aos nossos, mas também aos judaicos. Ou seja, o que está profetizado no Salmo 2, será uma perseguição contra o Deus de Israel e contra o seu ungido, uma perseguição contra as escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, contra toda a moralidade bíblica, e tudo isso personificado em uma pessoa, chamada de o iníquo, o filho da perdição, o homem da iniquidade, o anticristo. Tudo isso está para acontecer, e não podemos ser pegos de surpresa. Por isso eu convido você para abrir sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 15. A partir do versículo 15. Amém? A doutrina do pré-tribulacionismo, ela foi criada, inventada no século XIX, por volta de meados do século XIX, 1860, por aí. Até então, não existia o termo pré-tribulacionismo, nem o termo pós-tribulacionismo, porque todos os cristãos na face da terra acreditavam naquilo que a Bíblia claramente mostra, irmãos, que nós estaremos aqui até o retorno visível de Cristo. E quando o Senhor retornar visivelmente, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e em seguida nós, juntamente com eles, seremos arrebatados ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Amém? E o que acontece em seguida? O derramar da ira de Deus. Mas nós estaremos aqui? Não. E muita gente confunde tribulação com ira de Deus. Eu já expliquei aqui, não é. Não confundam uma coisa com a outra, né? Vamos então para o texto. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 15 a 18, e depois no capítulo 5, ou seja, a gente vai até o final do capítulo 4 e continuar a leitura até o versículo 10 do capítulo 5. Eu peço que você preste bastante atenção, por favor, amém? Diz assim o texto: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Esse dormem aqui é um eufemismo para estar morto, né? É usado dormem porque na verdade quem está em Cristo não morre, já passou da morte para a vida, amém? Não morre no sentido espiritual, compreendem, amados? Versículo 16: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro, amém? Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, ou seja, não sabemos o dia e a hora, porém, irmãos, podemos perceber o tempo da sua vinda.
e nos prepararmos para esse tempo. Não sermos pegos de surpresa, e é o que o texto vai dizer aqui. Veja comigo, por favor. Versículo 3: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Este versículo nos lembra do que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 24 sobre o princípio das dores. A ilustração de uma mulher com dores de parto. E quando essas dores começam é porque o parto é iminente. Amém? Versículo 4: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Vejam que importante esse versículo, irmãos. Porque os chamados pré-tribulacionistas dizem assim: a qualquer momento Jesus pode nos levar, arrebatar a igreja. Não é assim. O texto dirá, e nós vamos ler mais adiante aqui na nossa aula, que o arrebatamento não nos pegará de surpresa. É claro que nós não sabemos o dia e a hora, porém sabemos que não acontecerá sem que antes determinados eventos aconteçam. Sabem por que é que hoje há tantos escarnecedores quando se fala sobre a volta de Cristo? Porque desde o século XIX, esse ensinamento errôneo tem se espalhado, de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então imagine, há quase 200 anos se fala isso, e no Brasil esse ensinamento predomina, porque claro, ninguém quer sofrer, ninguém quer ser perseguido pelo anticristo, eu também não quero, porém, a palavra nos diz que assim será, eu vou provar aqui para vocês. Então, por conta disto, Jesus pode vir hoje, Jesus pode vir hoje, Jesus pode vir agora. Esse foi o pensamento dos tessalonicenses depois que leram esta carta de Paulo. Mas na segunda carta, Paulo explicará que não pode ser assim. Que antes do arrebatamento, ao menos 2 grandes sinais precisam se cumprir. O primeiro deles, a apostasia da igreja, o abandono da fé por grande parte da igreja, o desprezo às escrituras. Isto já está acontecendo, irmãos, ok? Já está. Poucos são os crentes que têm hoje uma vida de oração, poucos são os crentes que se dedicam a meditar nas escrituras, que leram a Bíblia toda, ou sequer o Novo Testamento todo. Estamos vendo isso acontecendo hoje. E o segundo sinal, a revelação do iníquo, do anticristo. Esse sinal ainda não aconteceu. Nós não sabemos ainda quem é este homem. Será um homem, será uma pessoa, um ser humano. Não será um sistema tão somente, embora ele estará à frente de um sistema que já se mostra no mundo, amados. Já se mostra no mundo. E prosseguindo aqui, vamos então prosseguir aqui. O versículo 4, como eu disse, é importantíssimo. Vou repeti-lo. 1 Tessalonicenses 5,4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira do próprio Deus, mas para alcançar a salvação
mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer dormamos, esse dormamos no sentido de, o eufemismo de termos partido, né? Vivamos em união com Ele, amém? Em união com Cristo. E estas palavras Paulo escreveu para consolar os tessalonicenses a respeito daqueles que já haviam dormido. Tanto é que no versículo 11 ele dirá: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Bem, eu trago hoje aqui esse estudo bíblico por uma urgente necessidade de explicar uma divergência no meio cristão que tem trazido até mesmo discussões acaloradas, lamentavelmente, principalmente pela internet. Eu tenho alguns vídeos que são comentados por pré-tribulacionistas com violência, sabe? Às vezes eu tenho que excluir alguns comentários, porque são ofensivos, irmãos. E é triste que isso aconteça. Então vamos esquecer as diferenças e vamos para o que diz a palavra de Deus, amém? O que une o povo de Deus, escutem, o que une o povo de Deus não é a minha nem a sua tolerância. Eu aceito o seu pré-tribulacionismo, né, e você aceita o meu pós-tribulacionismo. Não é essa tolerância. A única coisa que pode unir o povo de Deus é a verdade das Escrituras Sagradas. Só há uma verdade. A Bíblia explica a própria Bíblia. O nome da denominação, né, que nos reunimos, embora eu já disse aqui e volto a repetir, eu não me prendo à denominação, mas o nome Igreja Bíblica significa o quê? Que nós cremos que a Bíblia explica a própria Bíblia, amém? Eu não preciso de nenhum teólogo para me explicar nada das Escrituras, porque o Senhor já nos deu todo o entendimento de Gênesis a Apocalipse. O que eu não entendo em um versículo, outro versículo me explica, e é o que nós vamos ver hoje aqui. Então não precisamos de gráficos, de, inovações, e principalmente nesses últimos dias, irmãos, que perigo isso. Desde o século XIX, a igreja cristã entrou numa era chamada, biblicamente falando, de a era de Laodiceia, último período da igreja sobre a face da terra. E temos que ter um cuidado enorme com todo tipo de inovação no meio cristão, descobertas. Eu descobri algo que ninguém nunca tinha reparado na Bíblia. Pois é, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O que nos une é a palavra de Deus. O que nos separa? Essas invenções teológicas aí. Essas invenções teológicas é que nos separam. Vamos para a palavra, irmãos. Eu quero dizer aqui, irmãos, antes de tudo, que eu acreditei no pré-tribulacionismo durante quase toda a minha vida como cristão. Por quê? Porque eu fui ensinado assim. Como eu já disse aqui, a maioria da igreja brasileira é ensinada desta maneira. Porém, é um ensinamento que não se sustenta à luz dos textos que eu vou mostrar para vocês aqui, que são textos muito claros, irmãos. Muito claros, irmãos. Então, o que nós vamos fazer aqui é um processo de libertação pelo qual eu passei, examinando a palavra de Deus. Como foi que eu me dei conta de que eu estava enganado? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. E quando eu descobri que o pré-tribulacionismo foi criado, inventado, descoberto, né, por um teólogo no século XIX, eu falei, pronto, está aí. Eu estava acreditando em algo que de fato não condiz com as Escrituras, porque os apóstolos não ensinaram isso,
os pais da igreja também não, os cristãos históricos também não, os heróis da fé cristã também não. Nenhum deles creu nisso. Nenhum deles, irmãos. Isso começou a ser ensinado no século XIX, repito. E não por acaso, juntamente com outra teologia também inventada no século XIX, que também se tornou muito popular no Brasil, a teologia da prosperidade. Tanto a teologia da prosperidade quanto o pré-tribulacionismo têm a mesma base, têm a mesma ideia, o mesmo conceito. E qual é este? Que cristão não pode sofrer, que cristão não pode ser pobre, que cristão não pode ser perseguido, sabe? Cristão ele tem que ser próspero, ele tem que estar bem, né? Esse é o ensinamento aí. Só vitória, né? Pois é, uma vitória estranha, né? Porque para ter vitória tem que ter o quê? Luta, não é verdade? E toda luta tem sofrimento, não é verdade, irmãos? Então vejam bem, eu quero, antes de irmos para os versículos propriamente dito, eu vou até ler aqui no papel para que eu seja breve e não pule nada que eu tenho para dizer aqui. Eu quero deixar duas advertências. A primeira delas, eu não estou defendendo uma doutrina chamada pós-tribulacionismo. Não estou defendendo pós-tribulacionismo. Por que não? Porque eu não gosto de rótulos. Quem foi que inventou o nome pós-tribulacionismo? Os pré-tribulacionistas. Eles criaram essa nova doutrina, eles chamaram isso de pré-tribulacionismo e dividiram a igreja. Ou seja, eles trouxeram um novo entendimento que durante 18 séculos nem sequer passou pela cabeça de nenhum cristão. 18 séculos. Trouxeram um novo entendimento. Só porque não suportavam a ideia de serem perseguidos. E chamaram essa doutrina de pré-tribulacionismo. Ou seja, ser arrebatado antes da tribulação, antes da perseguição do anticristo contra a igreja. E, criado isso, criaram também o nome pós-tribulacionismo. Então, não estou defendendo um nome criado pelos pré-tribulacionistas. Eu estou defendendo a Bíblia, a palavra de Deus. Eu estou aqui em defesa da verdade, em defesa da fé cristã. Então, é importante deixar claro aqui, a minha intenção é expor a Bíblia, e vocês verão aqui. Até o século XIX, como eu já disse aqui, nem sequer existia o rótulo de pós-tribulacionista, porque ainda não havia sido inventado o conceito pré-tribulacionista, o qual tenta livrar os cristãos da tribulação que virá às vésperas do fim. Os cristãos que aceitam o ensinamento bíblico de que a igreja passará pela grande tribulação, sendo arrebatada uma única vez no retorno visível do Senhor, é que passaram a ser rotulados pelos pré-tribulacionistas de pós-tribulacionistas, quando na verdade deveriam ser chamados de cristãos bíblicos. Amém? Bíblicos. Muito bem, essa é a primeira advertência. E a segunda, já expliquei aqui também. Não se deve confundir a grande tribulação com a ira de Deus. A grande tribulação precede a ira de Deus, ou seja, a ira de Deus ocorrerá após o arrebatamento da igreja, mas o arrebatamento só ocorrerá após a grande tribulação. Então tenta visualizar aqui essa linha do tempo: princípio das dores, grande tribulação, ressurreição dos justos, e no mesmo dia o arrebatamento da igreja, e no mesmo dia e na mesma hora também o retorno do Senhor Jesus. E depois disso, que acontecerá num só dia, ou seja, o que? A ressurreição dos justos, o arrebatamento da igreja e a vinda visível do Senhor. Depois disso virá o que? O derramar da ira de Deus sobre a terra. Importante que tenhamos isso bem esclarecido na nossa mente, bem visualizado. A ira de Deus será derramada sobre os incrédulos que aceitaram a marca da besta.
O Senhor não nos destinou para a ira, como está nesse texto aqui que nós lemos, no versículo 9, né? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho, 5 minutos, é o tempo que vamos levar nisso. É um resumo da história desta doutrina chamada pré-tribulacionismo. Como eu disse para vocês, durante 18 séculos, 1800 anos, para ser mais preciso, 1830 anos mais ou menos, nenhum cristão sobre a face da terra teve uma criatividade tão absurda a esse ponto, de dizer que os cristãos desapareceriam de uma hora para outra, e estariam com Cristo sem que ninguém visse Cristo, e sem que tivesse se dado a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo. Mas no século XIX teve um camarada que teve essa infeliz ideia, né? Que eu poderia até dizer maligna ideia, e que dividiu a igreja nessa questão. E eu vou mostrar por que o pré-tribulacionismo é mortal, irmãos, é perigosíssimo. Eu vou explicar porque. Eu já disse aqui que é por causa dos pré-tribulacionistas que se faz chacota da vinda de Cristo. Ah, Jesus está voltando. Há 100 anos que dizem isso. Minha tataravó dizia isso. Por que ela dizia? Porque ela era pré-tribulacionista. Porque o apóstolo Paulo explica na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, que isto não acontecerá, o arrebatamento, sem que primeiro aconteçam determinados sinais. Então vamos para o vídeo. Pode colocar o vídeo 1, por favor. Em 1767, o rei Carlos III da Espanha expulsou os jesuítas do Chile, temendo que os jesuítas lhe roubassem o reino. E dentre os jesuítas expulsos estava um padre de origem judaica, o padre Manuel Lacunza, o qual foi para a Itália em 1768 e publicou na Espanha, em 1811, o livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Anos mais tarde, em 1827, o ministro presbiteriano, o escocês Edward Irving, traduziu e publicou as ideias de Lacunza na língua inglesa. Após essa publicação, em 1830, Irving foi expulso do presbitério em Londres, tendo sido acusado de heresia e criando assim uma nova igreja, a Igreja Católica Apostólica Carismática. Irving tinha como membro de sua igreja Margaret MacDonald, uma jovem neófita de apenas 15 anos de idade, a qual, depois de tanto ouvir os discursos de Lacunza e de Irving, teve diversos sonhos, nos quais se diziam que Jesus voltaria em 2 vezes, depois haveria um milênio, e não haveria tribulação para o povo de Deus, como os cristãos atuais diziam. Irving havia se especializado em escatologia, a doutrina dos acontecimentos do fim do mundo, e se julgava conhecedor dos assuntos apocalípticos. Irving então juntou tudo isso e divulgou esses ensinos no jornal O Relógio Matutino. Nessa mesma época apareceu William Miller, fundador das doutrinas adventistas, o qual previu que o retorno de Jesus se daria entre 1843 a 1844. Quando percebeu que Cristo não veio, Miller tratou rapidamente de mudar as suas ideias e as suas datas, e inúmeros seguidores o abandonaram. Porém, um grupo permaneceu e fundaram assim a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tempos depois, em 1859, um maçom, John Nelson Darby, estudante de direito, pregador anglo-irlandês, organizou as ideias do padre jesuíta Lacunza, de Irving, de Margaret MacDonald. Darby ensinou que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, que para ele duraria 7 anos. E Darby também reinterpretou a Bíblia, criando as doutrinas dispensacionalistas. Os ensinos de Darby foram amplamente disseminados ao redor do mundo quando um pseudo-advogado maçom norte-americano chamado Cyril Scofield publicou a Bíblia de Estudo Scofield. Segundo relatos da época, Scofield foi um advogado maçom,
acusado de corrupção e que se entregou à bebida e, como consequência, separou-se de sua esposa e de seus filhos, abandonando-os. Tempos depois, se tornou membro da Igreja Congregacional e trabalhou com Moody. Scofield divulgou amplamente o sistema teológico desde Lacunza até Darby, o qual afirmava que o retorno de Jesus Cristo ocorreria antes da grande tribulação, e, portanto, os cristãos não deveriam preocupar-se tanto assim. Após ter sido ordenado, Scofield casou-se novamente e passou a fazer conferências bíblicas e distribuindo na América cursos bíblicos por correspondência. Scofield imitou Charles Taze Russell, o fundador da seita Testemunhas de Jeová, o qual afirmava que Jesus voltaria de modo invisível em 1874, seguido por um outro retorno em 1914. Em 1909, Scofield publicou a primeira edição da Bíblia que leva o seu nome. Ele foi patrocinado por banqueiros que tiveram interesse de que essa nova doutrina fosse divulgada. Entre eles estava Henry Drummond, um rico banqueiro inglês e envolvido com ocultismo e práticas de hipnose. Foram distribuídas nos Estados Unidos gratuitamente milhares de cópias dessa nova Bíblia de estudo, a Bíblia de Estudo Scofield. A partir dessa nova crença, mudou-se a mentalidade dos cristãos americanos e, em seguida, de todo o mundo. A maior parte dos cristãos passaram a crer que não mais passarão pela grande tribulação, e se não forem arrebatados na primeira vinda de Cristo, poderão ser na segunda vinda. Juntando-se a isso, surgiu o escritor de ficção Tim LaHaye, que popularizou através de livros e diversos filmes as ideias da Bíblia de Estudo Scofield. E Tim LaHaye lançou também a sua própria Bíblia, a Bíblia de Estudos Tim LaHaye. Os filmes de Tim LaHaye são ficção, como ele mesmo diz, e mostram as ideias de Lacunza, de Irving, de Miller, de Darby, de Scofield, os quais afirmam que a vinda de Jesus, isto é, o arrebatamento, não será visível, mas será um rapto, uma espécie de sequestro, e que os cristãos que não forem arrebatados poderão ir na segunda vinda ou nos 1000 anos que seguirão. Bem, irmãos, como vocês viram, é uma história bastante funesta. Bastante funesta. Aqueles que tiverem a curiosidade e o tempo para isso, eu sugiro que pesquisem cada nome que foi mencionado na história do pré-tribulacionismo. Só nomes envolvidos em heresias, em maçonaria, enfim, eu não vou gastar tempo falando sobre isso. Antes de prosseguir, irmãos, antes de passar o próximo vídeo, nós temos vídeos muito interessantes aqui para passar para vocês, todos eles bem curtinhos. Eu gostaria de advertir vocês de que o pré-tribulacionismo, ele se sustenta em dois conceitos que eles criaram. Sem esses conceitos, o pré-tribulacionismo não se sustenta. O primeiro deles é atribuir aos judeus, e só aos judeus, nunca aos cristãos, mas aos judeus, todas as passagens que se referem aos que serão perseguidos pelo anticristo. Toda passagem que se refere à tribulação, eles atribuem não aos discípulos de Cristo, embora o próprio Senhor Jesus tenha falado a respeito disso para os seus discípulos. Mas eles dizem não, tudo isso é só para judeus, né? Os cristãos estariam fora disso porque já teriam sido arrebatados, embora a Bíblia não diga isso. Então esse é o primeiro conceito errado. Vamos derrubá-lo com alguns versículos que vamos ler aqui. O primeiro deles, vai aparecer todos eles aqui no telão. Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 16, que nos mostra, assim como os demais versículos, que o nosso Deus, Ele nos enxertou nas promessas que Ele havia feito a Abraão. Os gentios convertidos a Cristo, que passam a ser chamados de santos, passam a fazer parte das promessas de Deus a Abraão.
de modo que não há mais dois, mas um só. Compreendem, irmãos? De dois o Senhor faz um só povo, um só povo. Por isso nos sentaremos à mesma mesa, com Abraão, Isaque, Jacó. Compreendem, irmãos? Somos uma só família em Cristo. Abraão nos chamará de irmãos. Que maravilha! Compreendem, meus amados? Então, vamos para esse texto que diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, ou seja, os judeus, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Estavam, ou seja, nós estávamos separados da comunidade de Israel antes da nossa conversão a Cristo. Compreendem, irmãos? Isso é crucial compreendermos, porque o pré-tribulacionismo se sustenta na mentira, ou para não ser tão duro, pelo menos no engano, de que os cristãos estariam separados da comunidade de Israel, quando não é assim. A Bíblia é clara em dizer que não é assim. O próprio Paulo, judeu, disse que não é assim, um judeu convertido a Cristo. Então vejam bem, vamos prosseguir aqui. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez ou seja, em Cristo, os gentios convertidos a Cristo e a comunidade de Israel, que também se converteu a Cristo, se tornam um. Eu não estou falando dos judeus que rejeitaram Cristo, não estou falando dos judeus hipócritas, que se fingiam de justos, mas que eram cheios de maldade no coração. Não estou falando daqueles que realmente amavam a Deus e esperavam a redenção de Israel no Messias, em Cristo Jesus. E prosseguindo, de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Há um só corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça. Louvado seja o Senhor. Outro versículo, João 10:16. O próprio Senhor Jesus dizendo: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ele está dizendo o quê? Que ele ainda teria outros que creriam nele, que não eram judeus. Os comentários bíblicos todos concordam nesse ponto. Não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá o quê? Um rebanho e um pastor. Amém? Esse pastor é Cristo, esse rebanho somos nós, e também todos os judeus convertidos a Cristo, como os apóstolos, por exemplo. Eles eram judeus, não se esqueçam disso. João capítulo 11, versículo 51. Ora, ele não disse isto de si mesmo, quem? O sumo sacerdote Caifás. Mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, ou seja, pelos judeus, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Meu Deus, é muito consolidado isso, irmãos, na palavra de Deus. Outro versículo, Gálatas capítulo 3, versículos 7 a 9. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão.
Os da fé. Somos da fé? Amém? Somos da fé. Cremos em Deus por meio de Cristo? Somos da fé? Temos fé em Cristo? Cremos na Escritura? Amém? Então somos filhos de Abraão, herdeiros das promessas. Louvado seja o Senhor. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Ou seja, desde Abraão, a boa nova é pregada, a salvação é anunciada. Louvado seja Deus. Qual a boa nova? Em ti serão abençoados todos os povos, todos, não só os judeus, todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aleluia. Outro texto, aí já é o próprio Senhor Jesus dizendo, vejam só que palavra dura do Senhor, e clara também, especialmente para quem pensa que só porque uma pessoa é israelita, judaica, ela é descendente de Abraão, né? Enfim, vamos para o que o próprio Senhor Jesus disse. Quem é filho de Abraão? Quem tem fé nele, amém? Quem não distorce a Escritura. Vamos lá, o Senhor Jesus dizendo, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Eu parei aqui o texto só para não ficar muito grande, só que alguns versículos mais adiante o Senhor dirá claramente, vosso pai é o diabo. Duro, né, irmãos? Então, queridos, eu coloquei mais um versículo aqui, que é um versículo profético sobre essa unidade, versículo que foi muito bem explicado, e eu até quero indicar aqui essa pregação do pastor Elvis Guimarães, uma pregação que ele trouxe na igreja onde ele pastoreia, no domingo passado agora. Eu não me lembro bem o título, não sei se o meu filho se lembra exatamente, mas eu vou colocar na descrição do vídeo aqui. Procurem, né? Vou colocar também um link. E o versículo é Ezequiel, capítulo 37, versículo 19. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tornarei o pedaço de madeira de José, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Amém? Então, aqueles que quiserem depois que assistirem esse vídeo, conferir essa outra mensagem, eu não estou aqui dizendo, né, que ao indicar um pregador, uma pregação, eu concorde com tudo que essa pessoa diz, né? Porque pastor Elvis Guimarães e eu somos amigos, fizemos amizade há pouco tempo, eu não sei ainda tudo que ele ensina da parte das Escrituras, mas nesse ponto aqui, concordo plenamente com ele, amém? O pré-tribulacionismo é um engano, irmãos, um engano muito grave, muito sério. Então vamos lá. O segundo conceito errôneo é dizer que a palavra apostasia em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2 significava o arrebatamento.
Esse é um conceito que está sendo defendido por um pastor na internet e seguido por outros. É um conceito mais recente, porque 2 Tessalonicenses capítulo 2 joga por terra o engano de que o arrebatamento será antes da manifestação do anticristo. Vamos para o texto então, vai aparecer aqui no telão. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 4. Diz assim o texto: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Por que Paulo diz isso? Porque estava correndo o boato em Tessalônica que Jesus já tinha voltado e que eles tinham ficado. Então Paulo diz: não, ninguém perturbe vocês. E aí ele vai prosseguir dizendo: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, ou seja, a nossa reunião com o Senhor nos ares, o arrebatamento da igreja, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O texto é muito claro, irmãos. Só que como esse texto é muito claro e joga por terra a pré-tribulação, essa ideia da pré-tribulação, criou-se como é que eu vou chamar isso, meu Deus do céu? O ensinamento irmãos, é um erro gravíssimo. Estão dizendo que a palavra apostasia significa o arrebatamento da igreja. Então vejam, estão dizendo o seguinte: eles estão substituindo a palavra apostasia por arrebatamento, dizendo que essa palavra não foi traduzida, e de fato não foi. A palavra apostasia é exatamente a mesma palavra em grego, apostasia. É a mesma palavra em grego. E dizendo que no grego essa palavra significava arrebatamento. Só que não é isso que essa palavra significava. Vamos aqui examinar. Eles então dizem assim: isto não acontecerá sem que primeiro venha o arrebatamento e seja revelado o homem da iniquidade. Ou seja, eles colocam o arrebatamento antes da revelação do homem da iniquidade, entenderam? Substituindo a palavra apostasia pela ideia do arrebatamento, o homem da iniquidade aparece depois do arrebatamento. Só que vamos examinar isso. Em primeiro lugar, o texto não faz o menor sentido ao se fazer isso. Em primeiro lugar, eu não precisava nem examinar o que a palavra apostasia significa. Porque, irmãos, qual é o contexto? Versículo 1, vejam aqui comigo. O versículo 1 diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. A nossa reunião com Ele é o quê? O arrebatamento. Meu Deus do céu, amém? É um arrebatamento. Ora, isto não acontecerá sem que primeiro venha o arrebatamento? Não faz o menor sentido. Então é óbvio que a palavra apostasia aqui não pode significar o arrebatamento, porque Paulo está dizendo que antes da nossa reunião com o Senhor virá a apostasia, e virá também o anticristo, que é chamado aqui de homem da iniquidade, filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Compreendem, irmãos? Agora vamos examinar também essa palavra no grego, porque essa palavra no grego não significa arrebatamento. O termo traduzido como apostasia também se escreve desta mesma forma no grego, tá? Eu peço que você coloque a imagem que está aí, a imagem apostasia, é o título dessa imagem, por favor. E vai aparecer aqui a Bíblia Strong, ou seja, a Bíblia online, mais
com a análise de Strong, do grego koiné, o grego do Novo Testamento, e o que significava aquela palavra há 2000 anos atrás, quando foi escrito o Novo Testamento. Amém, queridos? Então vejam que ferramenta importante, não é? Esta palavra só aparece 2 vezes no Novo Testamento. A palavra apostasia só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Vou explicar quais vezes são. A primeira delas a que nós acabamos de ver, tá? Acabamos de ver a primeira delas no versículo 3 de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. E a segunda aparece em Atos, capítulo 21, versículo 21. Só que é aquele versículo ali, ó. E foram informados a teu respeito, tá? Vamos ler o contexto? Pode passar e colocar de novo os versículos. Atos 21, versículos 18 a 21. A segunda passagem na Bíblia que aparece a palavra apostasia. Depois a gente vai voltar para a imagem, tá? Diz assim o texto: no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram, e tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ou seja, Paulo está dando parecer do seu ministério aos apóstolos em Jerusalém. Amém? Prosseguindo: ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Quer dizer que Paulo ensinava os gentios a serem arrebatados de Moisés? Essa palavra apostatar não significa ser arrebatado, irmãos. Significa uma deserção, e é o que o Strong explica. Apostataram de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Então vamos lá. A outra ocasião que aparece a palavra apostasia significa uma deserção de uma crença religiosa, no caso Moisés, o que Moisés ensinou, ok? Então a apostasia não significa e não era entendido pelos primeiros cristãos como arrebatamento. E se fosse, Paulo não teria usado essa palavra no texto, porque ele está explicando exatamente quais os sinais que aconteceriam antes do arrebatamento. Como que o próprio arrebatamento pode ser um sinal do que vai acontecer antes do arrebatamento, irmãos? Não tem o menor sentido. Por isso que eu fico indignado com essa mentira que está sendo dita por esse pastor, que aliás me parece até que mora nos Estados Unidos. Quanta coisa errada vem dos Estados Unidos, pelo amor de Deus. Então vamos prosseguindo aqui. Mas também tem bênção, né, vindo de lá. Paul Washer, né? E outros. Mas vamos lá. Volta para a imagem, por favor, da palavra apostasia. Aqui. Olha aqui embaixo o que significa. Vejam aqui comigo aqui embaixo o que significa. Significa separação, deserção. E a própria palavra apostasia, porque se você pegar o dicionário, né, tem a palavra em português apostasia, uma palavra também que em português se escreve exatamente assim. E significa exatamente o que, se você pesquisar no dicionário? Significa desertar de uma crença. Você não ser mais adepto de uma crença. Então, por exemplo, quando eu deixei de ser católico, eu apostatei do catolicismo. Estão entendendo, irmãos? Ok? Agora, como que esse pastor americano, que é um brasileiro, na verdade, que mora lá, tem defendido isso? Como que ele pode fazer isso? É porque ele usa... Olha só como foi ardiloso o camarada. Com todo respeito, pelo amor de Deus. Ele está no engano e eu espero que se conserte, embora acho difícil. Que o ser humano, queridos, com raras exceções, é muito orgulhoso. Depois que ele se apega a uma ideia e ensina aquilo, pelo amor de Deus. Nós temos que nos apegar à palavra, irmãos.
Eu ensinava o pré-tribulacionismo. Eu acreditava que a qualquer momento a pessoa podia desaparecer, ficar só a roupa dela, sabe? Eu cheguei a divulgar no tempo do Orkut aquele vídeo que o pastor estava pregando e de repente ele desaparece. E o microfone cai no chão. E ninguém viu Jesus voltar, mas desapareceu algumas pessoas, né, que eram fiéis a Cristo. Mas quando eu descobri na palavra de Deus que eu estava enganado, eu passei a ensinar à igreja a palavra de Deus, irmãos, e não mais o que eu aprendi no seminário. Compreendem, queridos? Eis o perigo dos seminários, né? Não se você ler a Bíblia toda várias vezes e contestar o que estiver sendo ensinado erroneamente ali. Só que aí você não vai tirar 10 na prova nunca, né? Porque eles vão querer que você responda o que eles querem que você responda. Esse é o problema, compreendem, irmãos? Não estou dizendo que ninguém deva fazer seminário, não me interpretem mal, tá? Eu fiz, minha esposa fez, os pastores dessa igreja fizeram, mas examine tudo, retenha o que é bom, amém? Examine, confira na palavra de Deus, sejamos nobres como os bereanos, tá, meus irmãos? Então vejam, como que ele faz? Ele pega um outro texto bíblico, abra agora outra imagem, que está escrito apisteme, amém? O outro texto bíblico. Esse outro texto bíblico, aqui, isso, dá uma pausa aí, obrigado. Vamos ver aqui. Apostataram aqui. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Está vendo ali, ó, na relação? O que é esse número aí? 868. É o número dessa palavra no dicionário Strong. Então a gente clica nessa palavra no grego e aparece todos os versículos em que essa palavra apisteme aparece no texto original. E esta palavra só aparece traduzida como apostataram, ou apostatarão, em 1 Timóteo 4:1. Ou seja, é uma tradução errada, irmãos. Porque no texto grego, essa palavra apisteme não significa apostatar. Essa palavra significa o quê? Afastar-se. Afastar-se. Então, como é que faz esse pastor lá que mora nos Estados Unidos? Ele pega esse versículo, tá? Esse versículo, e diz, olha aqui, ó, tá aqui, ó, a palavra apostatarão. O que ela significa no grego? Afastar-se. Então, lá em 2 Tessalonicenses 2, apostasia é o afastamento da igreja da terra. Não é. Porque lá em 2 Tessalonicenses 2 não é a mesma palavra grega. A palavra apisteme nem sequer tem a mesma raiz da palavra apostasia. Compreendem, irmãos? É outra coisa. Como que seria melhor traduzido 1 Timóteo 4:1? Afastarão, afastarão-se, abandonarão, deixarão. Então vejam, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, estamos nos últimos tempos? Claro que sim. Alguns apostatarão da fé, ou seja, alguns se afastarão da fé, alguns abandonarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Compreendem, irmãos? Agora, essa palavra apisteme aparece em 14 versículos da Bíblia, e apenas em um deles é traduzido como apostatarão. 1 Timóteo 4:1. Por quê? Porque as versões em português, os tradutores, corretamente, não vou dizer que eles estão errados, perceberam que o sentido da palavra afastar-se da fé tem o sentido sim de apostasia, no sentido de que é uma deserção. Amém, irmãos? Então o que Paulo está dizendo? Pode voltar para 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. O que Paulo está dizendo? É só voltar 2 quadros. Em 2 Tessalonicenses 2:1, está dizendo que a nossa reunião com o Senhor Jesus não acontecerá de modo nenhum sem que primeiro venha a apostasia, esse abandono da fé, por parte de certos que se dizem cristãos.
Abandono da fé. E é o que nós temos visto hoje, irmãos. Minha esposa e eu hoje no café da manhã assistíamos uma pregação que um irmão que mora em São Paulo, que eu conheci agora no encontro do Grupo Chance Final, pediu que eu analisasse. Como eu não tenho muito tempo, enquanto eu preparava o café e tomava o café, eu fiquei assistindo pelo tablet, no YouTube. E esse pastor, ele praticamente estava desmerecendo a Bíblia Sagrada. Desmerecendo a Bíblia Sagrada. A ponto de zombar, ridicularizar um versículo bíblico no livro de Salmos e enaltecer poemas de pessoas que não são convertidas a Cristo, dizendo: está vendo aqui, esse poema é mais bíblico do que esse versículo de Salmo. Pelo amor de Deus, como que algo pode ser mais bíblico do que o que está na Bíblia, irmãos? Vejam que eu não estou citando nomes, tá, meus irmãos? Quantos pastores tem nos Estados Unidos? Milhares, né? Então não estou citando nome, não estou dizendo, mas poucos são os que ensinam essas heresias aí, propagando na internet. Tá? Então, se alguém colocar a carapuça em alguém, a culpa não é minha. Estou trazendo essa palavra aqui para alertar quem está sendo enganado, tá, irmãos? Então, vamos agora prosseguir. Depois de toda essa introdução, é que nós vamos para os 4 perigos do pré-tribulacionismo. Amém? Tudo que eu falei até agora foi apenas uma introdução. E eu vou dividir, quando for para a internet, esse vídeo em 2 partes. Aqui termina a primeira parte. Assistam a segunda. Amém?